Bom dia, gente. Estamos começando mais um PodDaf, o PodDaf que desvenda a fonoaudiologia para você. E hoje nós estamos com uma convidada ilustre, a Roberta Martinelli. Hoje temos a honra de recebê-la, que é uma verdadeira referência na área de motricidade orofacial e que tem contribuído enormemente com a fonoaudiologia, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Com mais de 3 décadas de experiência clínica, nossa convidada é graduada em fonoaudiologia na PUC de Campinas, com especialização em motricidade orofacial, mestrado e doutorado em ciências pela USP. O teste da linguinha é um exame padronizado que possibilita diagnosticar e indica o tratamento precoce das limitações dos movimentos da língua causadas pela língua presa que podem comprometer as funções exercidas pela língua, como sugar, engolir, mastigar e falar. O protocolo de avaliação do frênulo da língua em bebês foi desenvolvido e validado durante o mestrado e doutorado da fonoaudióloga Roberta Lopes de Castro Martinelli, na Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, sobre a orientação da professora doutora Giedre Berretin Félix. De início, a gente vai começar um pouco falando sobre a formação acadêmica dela e a sua trajetória profissional. Então, Roberta, bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Gostaria de começar perguntando para você se você tem uma formação acadêmica, robusta e uma trajetória muito respeitada. Pode nos contar um pouco como começou a sua jornada na fonoaudiologia e o que a motivou a escolher a área de motricidade orofacial como foco de atuação? Na verdade, eu escolhi a fonoaudiologia porque teve várias opções que eu sabia que eu não queria. E a fonoaudiologia foi uma das que eu não apontei como eu não queria, né? E aí veio o vestibular e eu escolhi a fonoaudiologia e me apaixonei já no primeiro ano pela fonoaudiologia. Em relação à motricidade orofacial, eu iniciei minha vida profissional, eu comecei na área de voz, né? E aí, quando eu fui fazer especialização, acabou que eu entrei na motricidade orofacial e também me apaixonei pela motricidade orofacial. Na minha época era motricidade orofacial e disfagia. A disfagia ainda fazia parte da motricidade orofacial quando eu fiz especialização, há muitos anos atrás, depois que separou. E aí, minha paixão, e na especialização, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Irene Marquesan, que era o ícone na época na motricidade orofacial. Ela que idealizou a especialização em motricidade orofacial, só para vocês terem ideia, né? E aí eu passei a fazer parte do grupo de pesquisa da doutora Irene Marquesan. E trabalhei, assim, muitos anos com ela em pesquisas na área de motricidade orofacial e mais especificamente na área de frênulo lingual. Só que nós pesquisávamos a relação das alterações do frênulo lingual com a produção de fala. E a gente nem pensava em bebês. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, a gente tinha muita frustração, eu atendia muito na área de motricidade orofacial no serviço público, né? E a frustração era, os pacientes iam para terapia, para cirurgia do frênulo, liberavam o frênulo lingual. E aí o que acontecia? Alguns liberavam e a gente conseguia melhorar a fala em 100%. Mas isso dependia muito da idade. Então, quanto mais tardio, menos sucesso a gente tinha. Então, os adultos, por exemplo, a gente já não conseguia mudar 100% a fala. Então, isso me frustrava muito. E um dia eu cheguei para a doutora Irene e disse assim, Irene, será que a gente não consegue diagnosticar isso em bebês? Porque a gente evitaria uma série de alterações. E ela me disse assim, não sei, mas você vai pesquisar no seu mestrado. E aí, então, eu entrei no mestrado na Universidade de São Paulo para ver se existia a relação entre as características anatômicas do frênulo lingual e as funções de sucção e deglutição em bebês. E os resultados mostraram que existia essa relação. Então, o protocolo, ele foi, na verdade, resultado do mestrado, ele não foi o objetivo. A gente nem tinha o objetivo de criar o protocolo, mas criamos o protocolo para verificar essa relação.
Como criamos e ele foi o resultado, esse protocolo teria que ser validado. E aí ele foi validado no meu projeto de doutorado, também na Universidade de São Paulo. Então, assim, minha trajetória foi isso. Fui professora de várias especializações, fui professora da Universidade de São Paulo também. Hoje não sou mais, mas participo do grupo de pesquisa de várias universidades estaduais, federais, e continuo trabalhando clinicamente, né? Então, assim, eu gosto de fazer pesquisa e eu faço pesquisa para responder questões da minha área, né? Questões que me incomodam, e aí eu tento buscar justificativa para as questões na área de motricidade orofacial. E mais especificamente em frenololingual. Isso bem isso. É bacana pensar nisso, né? Porque foi, de certa forma, uma coisa inovadora que não tinha pensado. Porque, como você disse, em adultos, se fosse assim, um diagnóstico mais tardio, não iria ter tanto resultado na fala. Então, em bebês, realmente foi uma coisa bem pensada, bem pesquisada. Foi ótimo. Sim, porque a língua, ela participa de todas as funções orofaciais. Eu posso ir falando assim? Pode sim. Ela participa de todas as funções orofaciais. Então, se a gente pensar que eu tenho uma língua presa, eu não vou deixar de fazer nenhuma função orofacial. O bebê vai sugar e deglutir, vai mastigar, vai falar, vai respirar, porém vai fazer com compensações. É como quando a gente tem um músculo que não se movimenta muito. A gente não deixa de fazer as funções que aquele músculo faz. Porém, a gente recruta a musculatura para ajudar a fazer. E com a língua é a mesma coisa. Então, se cria compensações para que se consiga fazer as funções orofaciais de sugar, deglutir, mastigar, respirar e falar. O seu trabalho de pesquisa ele se concentra muito nas áreas de anatomofisiologia da língua e da anquiloglossia. A gente queria saber quais são as maiores descobertas que houveram ao longo desses anos e os avanços que você observou nesses dois campos. Então, na questão do freno lingual, da anquiloglossia, a gente tem 2 estudos especificamente que marcaram muito que não existia, né? O primeiro é a questão da histologia do freno lingual, que nós avaliamos as características histológicas do freno lingual na anquiloglossia. Então, existiam estudos que avaliaram as características histológicas do freno lingual na normalidade, mas não na alteração, que é a anquiloglossia, que é a língua presa. E nós vimos que as características são totalmente diferentes de um frênulo normal. Então, a gente tem presença de fibras musculares entrelaçadas na membrana mucosa, a gente tem alta concentração de colágeno do tipo 1, aquele que está presente em ligamentos e tendões, que é altamente resistente à tração. Isso mostra que dificilmente o frênulo vai se estirar com exercícios, e a gente acreditava piamente antes que ele se estirava, e a gente tem áreas hoje que acreditam que se estira, mandam para o fonoaudiólogo alongar o frênulo, e a gente sabe que não é possível. E tem também fibras elásticas agrupadas em feixes próximas ao epitélio de revestimento. O que isso significa? Elas são diferentes, porque elas deveriam estar esparsas e longe do epitélio de revestimento, que isso acontece num frênulo normal. Então, esse estudo mostrou que não é possível alongar o frênulo com exercícios. Então, esse foi um grande marco e que mudou o conceito até da terapia fonoaudiológica para alongar frênulo, né? Então, desde 2014, a gente sabe que os exercícios de alongamento não surtem efeito. E o outro é um estudo longitudinal que a gente fez para ver se o frênulo se modificava com o crescimento. Porque a literatura dizia que todos os bebês nasciam com o frênulo fixado no ápice da língua e que conforme tinha o crescimento, ele migrava para a posição central. E não era isso que a gente via na prática clínica, porque se acontecesse isso, nós não teríamos adultos com língua presa. E aí, então, nós pesquisamos, foi um estudo longitudinal, e nós vimos que se nasce com a fixação no ápice, vai continuar no ápice para o resto da vida.
Se nasce entre o terço médio e o ápice a fixação, vai continuar. E se nasce no terço médio, vai continuar para o resto da vida. Então, o ponto de fixação, tanto na língua quanto no assoalho da boca e a espessura do frênulo, eles não vão se modificar com o crescimento crâniofacial ou orofacial. Sim, a anquiloglossia ela tem sido um tema crescente de discussão entre os profissionais da área da saúde. E a gente gostaria de saber um pouquinho sobre essa conscientização, tanto no Brasil quanto no exterior, e também quais as melhoras que podem vir a ter no diagnóstico e tratamento. Na verdade, a anquiloglossia ela ainda é um tema muito polêmico e controverso, né? Porque hoje a gente tem as pesquisas que mostram, as evidências científicas que caminham de um lado e o achismo que caminha do outro, né? Então, muitos estão propondo tratamentos ou estão propondo exercícios sem evidência científica nenhuma. Então, isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do mundo, né? Então, a gente saiu de um subdiagnóstico, as pessoas não se atentavam para as questões do frênulo, para um sobrediagnóstico. Então, hoje, o que se passa é que se um bebê, por exemplo, apresenta dificuldade de amamentação, as pessoas associam já com língua presa. Isso não é verdade. A língua presa é uma das causas de dificuldade, mas não é a única. Então, assim, as pessoas não se apropriam muito de protocolos de avaliação. Então, fazem só uma inspeção visual. E inspeção visual não chega a diagnóstico, a não ser naqueles casos gritantes, mas que não precisaria também do profissional para diagnosticar. Mas os casos duvidosos, aqueles borderline, precisam de um direcionamento para chegar ao diagnóstico de limitação do movimento da língua ou não, porque pode ser que não limite e que não tenha necessidade de cirurgia. E eu acredito que você me falou o que nós vamos ter que fazer, padronizar essa avaliação e mostrar qual é o impacto da anquiloglossia nas funções orofaciais. E para isso a gente tem que ver língua. E o nosso olhar não vê a língua, porque ela está dentro da boca, para realizar as funções. Mas hoje a gente tem tecnologia a nosso favor. Qual é a tecnologia? A ultrassonografia. Então, nós estamos desenvolvendo pesquisas na área de ultrassonografia para mostrar o quanto há de limitação para a realização das funções. Acho que é isso. Perfeito. Como especialista na avaliação e terapia em motricidade orofacial, quais são as abordagens mais eficazes que você utiliza em seus atendimentos clínicos? Você pode compartilhar um pouco com a gente algum caso que tenha sido particularmente desafiador para você? Na verdade, eu acho que motricidade orofacial todos são desafiadores, né? Porque não existe casos iguais. As questões são individuais, porque o tipo facial é individual, porque a dentição é individual e assim vai. O que eu penso é que cada vez mais nós temos que não nos preocupar muito com sequência de exercícios, seja em que área for da motricidade orofacial, e sim em fazer correlações clínicas com a função. Então, nós aprendemos mastigar mastigando, nós aprendemos respirar respirando, nós aprendemos falar falando. Então, eu penso que as estratégias, não estou dizendo que os exercícios não são importantes, eles são, porém, eles só isoladamente não garantem a função. Então, se perde muito tempo se fazendo exercício e pouco tempo dando para o paciente a noção do que é uma função adequada e aquilo que ele está fazendo de errado. Então, eu tenho usado muito pouco exercícios hoje e tenho me voltado mais para as funções. Então, tenho trabalhado a função na função. Em alguns momentos, eu uso como recurso o exercício, porém, hoje, muito pouco. Eu acho que é isso.
Tem áreas que são necessárias, os exercícios mais acentuados, tem. Se a gente pensa em apneia obstrutiva do sono, a gente vai precisar de exercícios, disfagia, vai precisar de exercícios, casos neurológicos. Mas os nossos pacientes típicos que vêm por dificuldades, esses dificilmente vão precisar de exercícios. Eles vão precisar saber e ter consciência de como é a correta realização das funções. Certo. Eu queria trazer uma questão um pouco até polêmica, né? Porque em questão, uma abordagem assim, quando você encara um teste da linguinha, quem seria o profissional realmente habilitado, por exemplo? É o fonoaudiólogo? Porque tem vezes que, por exemplo, um enfermeiro ou algum outro tipo de profissional possa aplicar esse teste. Quem seria realmente o profissional adequado para fazer esse tipo de protocolo? Eu penso que o profissional adequado é quem sabe fazer, né? Então, o teste da linguinha, ele pode ser aplicado, o teste em si, que é a avaliação anatomofuncional, né? Ela pode ser aplicada por qualquer profissional da saúde treinado, né? Que não são todos que são treinados. Porém, o reteste que vai precisar da função, para mim, é prerrogativa do fonoaudiólogo, porque é o fonoaudiólogo que trabalha com as funções orofaciais. E quando a gente vai fazer o reteste, nós temos que pensar em respiração, sucção e deglutição. E essas funções são do fonoaudiólogo. Você é revisora, né, de alguns periódicos nacionais e internacionais. Além de ter contribuído com artigos científicos e alguns capítulos de livro, a gente queria saber como essas atividades complementaram sua atuação clínica de pesquisadora. Na verdade, elas vieram como consequência do mestrado e doutorado. Então, quando você se forma, né, tira o título, tanto do mestrado quanto do doutorado, você é assediado, então, pelas revistas para ser revisora, né? E isso eu digo assim, você muda o olhar não por ser revisor, você muda o olhar pela sua formação. Então, a partir do momento que você entra para fazer pesquisa, e a Universidade de São Paulo, ela é extremamente rigorosa em relação a isso, você muda o seu olhar em relação às pesquisas, porque nós somos treinados a encontrar os vieses e apontar os vieses das pesquisas. Então, eu acho que o fato de eu ser revisora veio em função do meu mestrado e do meu doutorado, né? E que a cada dia agrega mais, porque para você fazer uma revisão, você tem que estar muito, muito, muito antenada no que tem de novo. E para isso você precisa estudar muito. Então é isso. Aí, no caso, você também é membro do conselho, do comitê, na verdade, internacional. A gente queria saber um pouquinho da sua atuação nele, como os impactos que a gente tem no âmbito internacional. Então, na verdade, o Brasil, em relação à frenulolingual, ele é referência no mundo, né? Então, nós exportamos, na verdade, as pesquisas do Brasil em relação ao frenulolingual. Então, ele é extremamente respeitado. E fazer parte de uma academia fora do Brasil é muito importante, porque nós mostramos o que é que o Brasil faz. E nós estamos na vanguarda e mostra que o Brasil é um país extremamente visionário nessa área, principalmente do frenulolingual. Que as pesquisas que nós temos no Brasil sempre, todas foram pioneiras em relação ao frenulolingual. Eu gostaria também de perguntar quais foram os principais desafios que você teve na questão desse atendimento, foi ali o contato com o neném, contato com a família, como é que é? Exatamente esse ponto. Na verdade, para mim é uma coisa muito tranquila. Eu trabalho nisso há muitos anos, né? Inicialmente, a gente teve dificuldades em mostrar o quanto este trabalho é importante para os outros profissionais. Nem para a família não foi, né? Para os outros profissionais. E assim, às vezes a gente dava uma orientação para a família e vinha um outro profissional e dizia, não é assim. E aí a família acabava acreditando no outro profissional e não na fonoaudiologia. Hoje a gente já tem isso
muito bem definido. Eu recebo muitos hoje para a segunda, terceira, quarta opinião. E isso é muito importante, né? Porque a fonoaudiologia entra no grupo de profissionais de segunda, terceira ou quarta opinião para definir diagnóstico. Então, isso mudou de uns 5, 6 anos para cá, né? Então, é recente, teoricamente, em termos de ciência, mas a fonoaudiologia se posiciona hoje como uma importante profissão para definir diagnóstico. Acho que isso é muito importante. Com a família, hoje eu não tenho mais problema, né? Eu tenho recebido as famílias, na verdade, porque acabam entrando na internet, acabam vendo as mídias, acabam vendo um monte de correlações sem evidência científica, ficam mais angustiados em busca de um diagnóstico correto e acaba procurando opinião. Então, hoje, eu faço o diagnóstico junto com a família. Eu vou mostrando o que é a normalidade e o que é a alteração, né? E coloco o frênulo do filho. Então, eles vão me ajudando e a gente faz o diagnóstico juntos. Às vezes, eu nem preciso falar, eles falam assim, nossa, doutor, é alterado. Eu falei, então, tá vendo? Já aprenderam a fazer o diagnóstico, eu brinco com os pais. Então, hoje é muito mais tranquilo. Só que nós temos hoje vertentes que fazem diagnóstico, por exemplo, online. Como que você vai olhar dentro da boca online? Não tem. Tem determinados diagnósticos que a gente consegue fazer, mas não o diagnóstico das características anatômicas do frênulo lingual. Isso não tem como a gente fazer online. Eu posso ver o choro, eu posso ver os lábios, mas eu não consigo fazer uma manobra de elevação para visualizar todas as características do frênulo lingual. Então, isso é um problema sério. Muitos estão fazendo o diagnóstico online e diagnósticos equivocados. A gente sabe que com a Lei Federal 30.002, o teste da língua ele se tornou obrigatório a partir de 2014. A gente queria saber como foi essa adaptação desse período, que antes não era obrigatório e passou a ser obrigatório em todos os hospitais e maternidades. A lei é 13.002, isso, de 2014. Na verdade, a lei ela foi aprovada, né, ela foi sancionada pela presidente em junho de 2014. E ela tem 6 meses para entrar em vigor. Então, teoricamente, teria que ter todo um processo de preparo desses profissionais, mas não houve. Então, a lei surgiu, mas não teve o treinamento desses profissionais. Então, isso nos preocupou muito e preocupou o deputado, autor do projeto de lei. E, na época, ele doou um recurso para que se fizesse, então, a cartilha do teste da linguinha. Então, ele propôs a cartilha para orientar os profissionais de como isso seria feito. E nós ainda não temos políticas públicas consistentes em relação ao frênulo. Então, nós temos aí 10 anos da lei, já caminhamos bastante, mas não temos ainda estabelecidas as políticas públicas. Isso eu acredito que ainda vai demorar. Se a gente não tem muito bem definido ainda do teste da orelhinha, que tem mais tempo que gerado da linguinha. Até assim, é importante a gente tentar desmistificar, né, essa questão, porque tem muitos familiares, tem muitas pessoas que acreditam assim que o teste da linguinha, ele não vai fazer nenhuma diferença. Por exemplo, o teste do pezinho, que corre ali, vai furar o pezinho do neném. Tem gente que acha que vai ser igual, vai furar ali a linguinha do bebê. Então, é importante a gente, como fonoaudiólogo, né, tentar mudar essa visão que as pessoas têm sobre esse protocolo. Sim, porque na verdade a gente faz uma manobra de elevação, não dói, né? Se doesse, bebês maiores chorariam, isso não é verdade. Para ver as características anatômicas e ver o bebê mamando se tiver necessidade, né? E chega ao diagnóstico. Que não é uma coisa palpável, né? Então as pessoas falam assim, é só levantar a língua? É só levantar a língua, mas para levantar a língua tem que ter conhecimento de anatomia e fisiologia da língua.
Essa que é a questão, a gente precisa correlacionar. Por isso que eu digo que ele é um teste difícil, ele não é um teste fácil. Ele parece fácil, mas ele não é. Porque tem que ter conhecimento de anatomofisiologia da língua. Sim. Existe algum recurso, como livros, artigos ou cursos que você recomenda para quem quer se aprofundar na área em que você atua? Existem cursos do teste da linguinha, existem vários capítulos de livros que falam do teste. A gente tem no Tratado de Fonoaudiologia, tem sobre o frênulo, tem sobre o teste da linguinha, o Tratado de Motricidade Orofacial também. Tem um livro que vai sair agora, que são os mapas conceituais em motricidade orofacial. Também tem um capítulo disso, e temos vários artigos, né, que orientam aí sobre condutas e tudo mais. Tem que procurar nas bases de dados, que são muitos, mas tem, né, as bases de dados aí, os artigos científicos estão aí todos publicados como evidência. Existe no site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, na área de motricidade, eu acho que é na área de motricidade, ou no ícone de e-books, um guia prático do frênulo lingual. Não sei se vocês já viram. Vocês conseguem baixar no computador de vocês, é um e-book, ele é gratuito, né? E orienta sobre o teste da linguinha. Então, ele é o mais atual e é da Sociedade Brasileira de Fono, em parceria com a ABRAM, que é a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial. Então, o podcast, infelizmente, a gente está chegando ao fim, mas a gente queria agradecer a sua participação. Foi uma honra receber você no PodDaf, toda a equipe do Desvendando, a gente agradece. A gente também queria convidar os ouvintes a estarem acompanhando a doutora Roberta nas redes sociais e também as pesquisas que ela vem trazendo para a gente. Então, sigam também o DAF, Desvendando a Fonoaudiologia, no Instagram, que a gente vai estar sempre anunciando os próximos podcasts. Antes de terminar, gostaria só de nos trazer umas perguntas que a gente teve do chat. A Mariana perguntou: como o teste da linguinha pode ser utilizado para orientar o tratamento de fala? Na verdade, o teste da linguinha não pode ser utilizado para tratamento de fala. O teste da linguinha ele é aplicado até o 6º mês de vida, porque o objetivo dele é detectar as alterações do frênulo o mais cedo possível. Nas questões de fala, a gente usa um protocolo específico, que é o protocolo da doutora Irene Marquesan, que correlaciona as alterações do frênulo com a fala. E aí tem toda a indicação de como avaliar a fala. Certo. E a Isabela também perguntou: por que você escolheu cursar fonoaudiologia? Então, no início, por meio que falta de opção. Eu só fui apontando aquilo que eu não queria. Isso, e aí na verdade sobrou duas coisas, que não tem nada a ver uma com outra. Uma foi a fonoaudiologia e o outro foi ecologia, porque eu gosto muito de planta, de coisa. Aí, na época, ecologia eu ia passar fome. E fonoaudiologia estava começando, né? E aí eu tinha um pediatra, amigo da família, e ele dizia assim: vai fazer fonoaudiologia, você tem o perfil de fonoaudióloga. E é uma área que está começando, que realmente estava começando a fonoaudiologia. Aí eu falei assim, bom, sobrou essas duas. Aí eu fui ver mais ou menos do que se tratava. Eu falei, acho que eu gosto, né? E aí prestei o vestibular para fonoaudiologia, passei, mas eu já me apaixonei pela fonoaudiologia no primeiro ano, né? Na minha época tinha muita fonética, fonologia, linguística. E a fala sempre foi minha paixão. Na verdade, eu entrei nas questões do frênulo pela fala, né? Porque fala foi sempre minha grande paixão. E eu quero que os bebês tenham o direito, né, a ter o diagnóstico mais cedo possível para que falem bem. Não é nem para que mamem, porque mamar eles vão conseguir de uma maneira ou de outra, mas falar bem é uma função muito refinada, né? E a gente consegue hoje permitir isso. Então, assim,
Hoje eu acho que eu não sei mais viver sem os bebezinhos, né? Porque, assim, eu gosto muito das mães, dos bebês, gosto de trabalhar com eles e gosto de pensar que existe a possibilidade de que eles falem bem. É isso. É engraçado, né? Que essa situação é sempre comum nos estudantes de fonoaudiologia. Caiu de paraquedas no curso, se apaixonou e ficou para sempre. Para fechar nossa conversa, eu queria perguntar que conselhos você daria para os profissionais e estudantes da fonoaudiologia, especialmente aqueles que estão começando ou desejam se especializar na área de motricidade orofacial. Estudem. Temos que estudar muito, muito, muito a área de motricidade orofacial. Ela é extremamente vasta, a gente pega várias sub-áreas, né? Escolham uma dentro da motricidade orofacial se querem fazer pesquisa. Vocês vão ter que afunilar, né? Mas não pode perder nunca a noção do todo. Então, quando a gente escolhe a motricidade orofacial, primeiro tem que ter uma visão global para depois ter uma visão específica. A global permite com que a gente faça correlações. E elas são muito importantes na área de motricidade orofacial. Certo. Para fechar com chave de ouro aqui, queria fazer o convite para os nossos ouvintes que nós teremos o FonoWork, que é o evento do DAF, nos dias 11 e 12 de novembro. Dia 11 será online e dia 12 será presencial. Vocês fiquem ligadinhos aí para as próximas novidades. E eu queria agora finalizar entregando uma pequena lembrancinha para nossa convidada. Obrigada. Uma honra ter sua participação com a gente. Eu que agradeço e agradeço a presença de todos que estão nos ouvindo. Eu também queria dar um recadinho que o Congresso de Saúde e Bem-Estar começa hoje, vai até o dia 25. A doutora Roberta Martinelli vai estar também dando uma palestra, então quem não se inscreveu ainda dá tempo de participar. É isso, gente. Muito obrigada pela participação, pelo seu tempo e até o próximo Pode Dar. Até mais. Muito obrigada pelo convite. Agradeço.